Um artista conhecido por fazer as pessoas chegarem às lágrimas quando confrontadas com suas obras. Realmente um dos mais filosoficamente profundos de todos os tempos e um dos meus favoritíssimos da vida. Vamos falar mais sobre Mark Rothko depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui de novo, no Arte para Você, e hoje eu quis falar sobre Mark Rothko. Não apenas porque eu sou completamente, assim, profundamente apaixonada pela obra dele, mas também porque, como a gente falou recentemente sobre o Chagall, eu achei que seria interessante trazer o Rothko como uma comparação, porque eles têm algumas semelhanças nas suas biografias, mas essas semelhanças levaram eles para lugares muito, muito diferentes. O nome oficial de certidão de nascimento do Rothko era Marcus Rothkowicz. E ele nasceu em 1903, numa parte também do então Império Russo, que hoje seria a Letônia. A única coisa que eu sei sobre a Letônia é que é um dos 3 países mais pobres da União Europeia. E faz um frio, né, insuportável. Mas enfim, de lá veio o Mark Rothko. Nasceu numa família judaica, mas ao contrário da família do Chagall, que era extremamente devota, a família dele era uma família judia ateia. O pai dele, inclusive, era daqueles ateus praticantes, sabe? Aquele ateu muito, muito convicto que gosta de praticar o seu ateísmo. O pai dele era um desses e tinha tolerância praticamente zero para qualquer manifestação religiosa, e isso passou para os seus filhos. Além de ateu fervoroso, ele era também um homem altamente intelectualizado. E ele dizia que a casa dele era uma casa de leitores. Inclusive, ele cobrava dos seus filhos que lessem muito, que lessem o tempo todo. E eles eram também uma família de esquerda. Vamos lembrar que isso é 1903, no então Império Russo. A Revolução aconteceu em 1917. Então, claro que essas ideias estavam começando a aparecer ali, que ali era um ambiente no qual existia um caldo de cultura que, como se provou, foi propício para as ideias revolucionárias que levaram ao fim do próprio Império Russo, no qual eles então tinham nascido. E também o antissemitismo já era bastante forte. E foi isso que levou a família a emigrar para Portland em 1913. Então, o Rothko chegou lá quando ele tinha 10 anos e ele não falava uma única palavra de inglês. E o seu pai morreu meses depois que eles chegaram nos Estados Unidos. Então, assim que ele chegou aos 10 anos nos Estados Unidos, sem falar uma única palavra de inglês, ele perdeu o seu pai logo depois. E ter perdido o pai nesse momento, num novo país, no lugar onde ele não falava a língua, instalou nele um afastamento total e completo da religião e da religiosidade, de qualquer ideia de transcendência religiosa, de qualquer possibilidade de crença em Deus, em vida após a morte, em qualquer tipo desse tipo de ideia de que haveria algo depois, ou de salvação religiosa, ou de salvação pela crença, ou qualquer coisa assim. Ele chegou lá sem falar nenhuma palavra de inglês, mas ele era tão inteligente e ele já tinha uma curiosidade intelectual tão grande e tão profunda que ele entrou em Yale poucos anos depois, Ele chegou lá com 10, então com 18 ele foi aceito em Yale com bolsa integral, porque ele era um excelente aluno, ele se destacou academicamente assim, desde que ele botou os pés nos Estados Unidos e aprendeu inglês e entrou na escola. Então, ele chegou a ir para Yale com essa bolsa integral, mas ele não se sentiu bem, ele não gostou do ambiente. Ele disse que o Yale para ele, era um ambiente no qual ele se sentiu sempre muito deslocado, porque ele dizia que o ambiente era muito WASP, era White Anglo-Saxon Protestants, então que era uma universidade para brancos anglo-saxões americanos, não para um judeu como ele, não para um imigrante, era só para aquelas famílias da Nova Inglaterra, brancas, com aquela ancestralidade anglo-saxã, de uma origem ali muito específica, da qual ele não fazia parte. Ele dizia que o ambiente era muito WASP, era um ambiente racista, era um ambiente antissemita, e ele então abandonou a faculdade e foi para Nova York estudar arte. E por volta ali de 1940, ele já abreviou seu nome para Rothko, não mais Rothkowicz, porque era um nome que soava muito judaico, e aí ele começou a sentir que o antissemitismo estava muito presente, então ele deu uma
anglicizada no seu nome, coisa que é bastante comum, né? Muitas celebridades, muitas pessoas muito famosas fizeram isso com seus próprios nomes, desde lá, né, da Rita Hayworth, que era latina, tinha um nome tipicamente hispânico, e Rita Hayworth é um nome completamente inventado, e até hoje, né, muitos nomes são, né, os nomes são de famílias, né? Hoje em dia, agora eu acho que menos, né, mas por muito, muito tempo, os nomes judaicos eram trocados ou nomes eram traduzidos. O meu Pontes fosse talvez Bridges. Se eu fosse uma atriz famosa, eu ia mudar meu nome para Bridges. Né, eles eram traduzidos ou eram abreviados, como ele fez, né, alguma mudança lá para ele soar um nome mais anglo, né, e menos étnico. A Jennifer Aniston é um exemplo. O nome dela é um nome grego, na verdade. Aniston é um nome grego daqueles bem compridos, com muitos S's e K's, e é um nome curtinho. O pai dela, que também é ator, já tinha mudado lá atrás. Mas tem N exemplos. Se a gente for pesquisar aí nomes de pessoas famosas aí nos Estados Unidos, tem N exemplos de pessoas de minorias étnicas ou religiosas que trocaram seus nomes para soarem mais WASP. E o Mark Rothko, então, começou o seu empreendimento artístico, mas ele não começou com essa fórmula típica, não exatamente fórmula, né? Com essa expressão típica que a gente associa ao que ele fez hoje, os seus retângulos, né, as suas formas e tal. Não começou assim, não. Ele inclusive experimentou várias outras linguagens, ele experimentou um pouco de surrealismo, entre coisas mais figurativas, até que ele foi se encontrando ali no seu código visual, que se tornou único e que era muito, muito novo. Quando ele começou a fazer aquilo, ninguém fazia. Então ele realmente estava sendo assim, botando o pé na porta. Ele foi groundbreaking mesmo, né? Ele estava explorando um território, um terreno muito, muito novo. Nada do que ele estava fazendo já tinha sido dado, nada. Ele estava sendo realmente um explorador. E uma influência muito grande para ele foi o Matisse, muito pelo uso de cor. Era sabido que ele às vezes ia ao MoMA e ele passava dias e dias inteiros, da hora que ele chegava, a hora que ele ia embora, estudando as pinturas do Matisse, em grande parte pelo seu uso de cor. E o Matisse usava muito vermelhos. E a gente sabe que vermelho veio a ser uma cor muito importante, talvez a mais importante do seu repertório, e foi uma cor que simbolizou ali um momento de mudança de caminhos ali na sua obra. E ele era o Rothko, como ele tinha essa negação completa à religião, ele tinha em compensação três grandes influências. Uma era Mozart, ele era completamente obcecado por Mozart, ele escutava Mozart o dia inteiro, desde muito jovem. A outra era Nietzsche, a filosofia do Nietzsche, e a terceira foi o Jung. O Mark Rothko, desde muito cedo, tinha um problema de depressão muito, 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 muito grave. Ele tinha um problema de depressão clínico, era uma depressão muito, muito profunda, além de um alcoolismo bastante severo, e ele fazia uso de barbitúricos. Então, era um homem que tinha uma camada emocional muito grande, mas ele dizia que ele era muito interessado nas verdades atemporais do espírito humano. E ele queria fazer com que as pessoas entrassem em contato com essas verdades, esses sentimentos universais, essas verdades universais do espírito humano. E ele se preocupava muito com a tragédia do vazio da existência humana. Ele era muito, muito angustiado por esse vazio. Inclusive por essa rejeição à religião, ele acreditava que não existia nada. Então, essa solidão e essa sensação essa angústia do vazio da existência, o vazio da vida, isso aqui não é nada, a vida não é nada, não existe nada, só existe absurdo e contingência e caos, e a gente não veio do nada e a gente não vai para lugar nenhum, e esse vazio completo era uma coisa que interessava muito a ele, e certos sentimentos que para ele eram perenes e universais na experiência humana. E ele achava que ele fazia que ele, simplificando a sua obra, ele estava justamente simplificando a estrutura para chegar na essência. Então ele achava que
a simplicidade da sua obra, na verdade, era um conduíte para que o observador chegasse num estágio de contato com as verdades mais essenciais e mais profundas da experiência humana. Ele, inclusive, dizia frases como: não existe boa pintura sobre o nada. Nós favorecemos a expressão simples de pensamentos complexos. Ele era obcecado com pensamentos complexos. E ele dizia também: estou interessado em expressar as emoções básicas do ser humano, tragédia, êxtase, medo, dor e etc. Então você vê que ele era um homem, como muitos filósofos, muito preocupado com as grandes questões da existência humana. Ele não estava preocupado com as pequenezas do dia a dia, nem nada. Ele estava preocupado com o que era grande, profundo, que estava assim lá embaixo de tudo, a essência maior do âmago da existência humana. Era um homem que tinha uma bigorna na cabeça desse homem, né? Era uma busca por profundidade e por verdade que era muito profunda. E realmente, você está em contato com as obras do Rothko, e as obras do Rothko só podem ser realmente compreendidas quando você está vendo elas pessoalmente, porque ele pensava nelas de uma forma que ele queria que fossem realmente uma experiência sensorial. A gente não bastaria para ele você ver a tela, você teria que ter uma experiência quase de comunhão. Primeiro, pelo tamanho, elas são muito, muito grandes, e dois, pelo nível de detalhe e pelo nível de acabamento que as suas obras têm.